Ei, moço, já matou uma velhinha hoje? Dessas que atravancam o meu, o seu, o nosso caminho. Ei, moço, já matou uma velhinha hoje? O pensamento lateja na minha, na sua, na nossa cabeça. Ei, moço, já matou uma velhinha hoje? Bom, A Loucura de Hölderlin ou Crônica de uma Vida Habitante. Tem a divisão temporal aqui entre 1806 e 1843, do George Agamben. Acho que são duas coisas para se destacar assim, a princípio, né? Para ficar numa... Acho que duas linhas principais. Uma assim mais simples, talvez, é a do Agamben, né? Já bem mais velho, fazendo uma espécie ou um tipo de biografia. É curioso que ele lançou o Autorretrato no Estúdio, que é uma autobiografia, né, há pouco tempo atrás. Eu acho que ainda não está traduzido. E A Loucura de Hölderlin já é uma biografia, ou tipo uma biografia, que ele lançou depois da sua autobiografia, mas que foi traduzido mais rápido, né? Muito interessante, muito legal, né? A editora AINE, né? É um Y e um I, né? Enfim, a tradução Vandermelo Miranda. Bom, muito bacana a edição bonita, editora cuidadosa, enfim, vem um bom tempo, né? Sempre interessante quando tem um bom livro assim traduzido rápido. Eu acho que são duas situações. Então, né? Esse livro de maturidade, uma biografia que ele escreve depois de ter escrito uma autobiografia. Não me parece o Agamben alguém muito assim, né? Nos livros dele, ele traçar, né? Ser um retratista. Ele não é muito retratista, não. Então é curioso essa inflexão, né? Essa mudança. Se retratar, retratar o outro. E aí fica, né, uma crônica de uma vida habitante, né? Uma coisa curiosa. Então toda essa questão da biografia, que é sempre problemática, porque o biógrafo, lógico, né, tá dando a sua versão sobre os fatos, né? Não necessariamente a biografia é um gênero científico, né, historiográfico, tal, com balizas, né, pressupostos científicos, metodológicos claros. Então sempre se fala de uma espécie de contaminação, né, subjetiva na escrita da biografia. E é claro que o Agamben contamina a rodo, né? Contamina muito. Né? O segundo ponto é exatamente sobre essa contaminação. Mas ao mesmo tempo ele mostra a dificuldade de se narrar essa vida. Essa vida do Hölderlin, essa vida de alguém que seria louco, teria passado a maior parte da sua vida, né, numa torre, como louco, sendo tratado como louco, tendo a fama, né, pública, né, de louco, de loucura, apesar do sucesso que ele teve com o Imperium, enfim, como naquele contexto cultural ali, alemão, né? Ele tinha essa fama, mas ao mesmo tempo a fama maior foi a fama de louco. E ele vai narrar, na verdade, acho que sem grandes, né, elaborações, a dificuldade de fazer uma distinção clássica entre tragédia e comédia. Acho que a vida do Hölderlin, no sentido filosófico do termo, no sentido estético, né, da filosofia da estética, ou mesmo da crítica literária, é a dificuldade de você conseguir traçar, né, dividir o trágico do cômico. Isso é muito curioso, que eu li um livro tempos atrás, né, sobre o Gil Vicente, né, que escrevia tragicomédias. Assim pelo menos foi denominado posteriormente, não pelo próprio Gil Vicente. Foi quem começou com o teatro lá em Portugal, né? Enfim, tá na linha lá do Camões e tal, dos grandes escritores, né, portugueses. E aí o pessoal não sabia definir se era tragédia, se era comédia, então é tragicômico, né? É tudo ao mesmo tempo. E teve um autor, esqueci o nome dele, é o Bernardes,
que fez uma tese gigantesca sobre o Gil Vicente, atualizando, né, uma série de aparatos críticos e tal, uma coisa muito interessante, que seria muito boa, em 2 volumes, né, um livro imenso. E aí ele começa a tentar distinguir, discernir dentro, né, ele parece que ele vai fragmentando, na verdade, todo aquele teatro, que não é nem tão formado como um teatro, vamos dizer assim, moderno no sentido da informalidade das palavras. O Gil Vicente, ele fazia uma lírica, né? A lírica estava ali, era como se fosse uma poesia mesmo, cantada, narrada. Ainda tem esses traços arcaicos assim, que são muito interessantes. Então ele fragmenta isso assim ao infinito para distinguir onde está a tragédia e onde está a comédia. Ou seja, esse é um erro que o Agamben já rechaça de cara. Quando você está vendo a própria vida do Hölderlin, né, ou a produção dele, é muito difícil você fazer essa distinção tão clara, né, entre gêneros. Olha que interessante. Se Hölderlin, em dado momento, abandona o paradigma trágico, porque na verdade o paradigma trágico está quando ele ainda é tradutor dos gregos, né, tá na época, no início, né, antes da loucura, né, no Hyperion, ele tenta entender essa questão da tragédia, do trágico grego. Depois ele vai para um modo mais, vamos dizer assim, elegíaco, né, mais gracioso, da lírica, né, o Agamben coloca ele aqui como se fosse um que poderia ser, né, pelo menos hipoteticamente, né, vai pela crítica, quem começou com a poesia lírica na Alemanha. Então ele vai da tragédia para a lírica, ou da tragédia para a comédia. Então ele abandona o paradigma estético. Isso não significa que ele escolhe simplesmente a forma da comédia. Ou seja, ele não troca uma coisa pela outra. Pelo contrário, mais uma vez ele neutraliza a oposição trágico-cômico em direção a uma palavra que não é nem trágica nem cômica, mas para a qual nos faltam nomes. Então, essas barreiras de gênero, né? A dificuldade de se traçar nessas barreiras de gênero. Então, aí tá aqui, né? A habitação do homem sobre a terra não é uma tragédia nem uma comédia. É uma simples, cotidiana, banal habitação. Uma forma de vida anônima e impessoal, que fala e faz gestos, mas a qual não é possível imputar ações e discursos. Então, né, para além do bem e do mal, né, a vida, né, ou o devir é inocente, né, como diria o Deleuze, né, Deleuze lendo Nietzsche no Cinema 2. A vida é inocente, né, então é difícil você imputar. Então essa incapacidade de imputação, né, de julgamento, né, é preciso acabar com o julgamento de Deus, aquela coisa do Arthur, que o Deleuze e o Guattari retomam. É mais ou menos por esse caminho. E dá para lembrar também, dá para lembrar da autobiografia do Agamben, mas também da Pulcinella, né, que também tinha esse jogo, essa graciosidade, né, entre o cômico e o trágico, e essa dificuldade de se definir uma coisa e outra, que também é um texto curtinho que o Agamben publicou, mas que também não está traduzido, né? Aí continua Agamben, né? A vida de Hölderlin constitui, nesse sentido, um paradigma em confronto com o qual as oposições categóricas que definem nossa cultura se desfazem. Ativo, passivo, cômico, trágico, público, privado, razão, loucura, potência, ato, sensato, insensato, unido, separado. Justamente por isso, enquanto morada em um limiar indecidível, não é fácil medir-se com ela, tentar extrair-lhe um modelo. Então, na verdade, eu acho que esse aqui é o maior elogio que se pode ser feito a alguém. Essa biografia peca às vezes por elogiar, né, ou por criticar. Esse aqui é um dos maiores elogios porque ele está aqui numa vida para além do bem e do mal, né? Ele está além desses julgamentos banais, julgamentos cotidianos. E, ao mesmo tempo, é a história de um fracasso, né? Alguém imputado como louco. Né? Essa história de um fracasso que o Agamben escreve, ou seja, uma tragédia, mas que o Agamben escreve quase como uma comédia em defesa do Hölderlin. Vai questionar
de inúmeras formas diferentes a suposta, né, loucura dele, ou essa imputação de loucura, né, ou seja, na própria exposição do Agamben, que não é muito bem uma narração, né, vou falar sobre a forma do livro daqui a pouco, ele questiona, tá, né, essa imbricação entre trágico e cômico, essa indecidibilidade entre trágico e cômico, e vai dizer assim, né, o melhor que podemos fazer, assim com a aparente derrota de Hölderlin, essa aparente derrota de Hölderlin destitui integralmente o sucesso da vida de Goethe, tira-lhe toda a legitimidade. Isso é muito interessante, né? Porque ele vai ter dois momentos que ele confronta a vida do Hölderlin com a vida do Goethe e a vida do Hölderlin com quanto custava essa vida, né? Eu vou falar dessa parte que tem a ver com a parte formal que da exposição do Agamben, mas só para terminar assim essas citações, né, do fim do livro, que são muito legais. Ele fala: uma vida poética que habita poeticamente é uma vida que vive segundo um ditado, ou seja, em um modo no qual não é possível nem decidir por nem dominar, segundo o hábito, uma ambiência que não podemos em nenhum caso ter, mas somente habitar. Ou seja, se existe uma salvação aqui do Hölderlin, né, para o Hölderlin é você habitar, né? É tentar, acho que nessa forma que ele cria aqui, que é no jeito de ser singular, né, para os dias de hoje, essa forma que ele tenta expor a vida dele, né, do Hölderlin, você consegue entrar, né, nesse universo, habitar esse universo e ter uma noção, né, do que foram esses julgamentos. Então o Hölderlin confronta com os julgamentos de loucura, o Hölderlin no tratamento, né, com as pessoas que estão ao seu redor, com a mãe dele, né, com os amigos, o Hölderlin com o amor dele pelos direitos autorais, por receber, né, pelo menos o crédito e o dinheiro mesmo sobre, né, as publicações dele. Ele estava louco, mas estava sempre querendo, né, saber sobre as publicações e querer os créditos, e a grana ia vir para ele, né? Tem uma hora que ele desiste, né? Ele fica muito brabo e desiste. Mas aí esse é o primeiro ponto, né, sobre essa questão da biografia, né, desse grande elogio, ao mesmo tempo que coloca num não lugar, né, num lugar não tão bem visto, né, que não é fácil de ver. E esse elogio que casa não só com essa noção, né, de além do bem e do mal, né, de inocência do devir, Deleuze e Nietzsche, mas também com o final da história da loucura, do Foucault, que vai colocar o Artaud, o Nietzsche e o Hölderlin, né, como aqueles capazes de falar a verdade da razão, né? Ou seja, a loucura que fala a verdade da razão. Essa loucura do Foucault de separar razão e verdade, né? Isso é um outro caso, mas são esses loucos que vão dizer para a razão médica, ou a arte que vai dizer para a ciência, né, o que seria a verdade. Então, e aí você tem uma recuperação do Artaud na França, o próprio Deleuze, é esse cara que traz o Artaud, né, o Guattari, mas o Deleuze acho que é um afeto aí deleuziano, o Artaud, o Nietzsche, né, também alguém, enfim, tá espalhado, né, vários autores que resgatam o Nietzsche, e o Hölderlin ficou num limbo, né, uma espécie de limbo, e o Agamben retoma isso. E aí tem esse espelhamento para fora, vamos dizer assim, sobre a questão biográfica e tal, a questão da forma, que eu não vou, né, falar mais um pouquinho, que é uma forma muito interessante de exposição, mais para poder se ambientar, né, o leitor nesse universo bem estranho, né? Acho que a própria forma que o Agamben expõe causa esse estranhamento, essa estranheza, ele tem que se habituar ali para poder ver, né? Ver o que o Hölderlin viu. Acho que a tentativa é essa, fazer ver o que o Hölderlin viu, para além de qualquer julgamento. Acho que se fosse para resumir seria isso. E o espelho para dentro, né? O Agamben vai falar o seguinte: há quase um ano vivo todos os dias com Hölderlin. Nos últimos meses, em uma situação de isolamento na qual nunca acreditei ter que me achar. Despedindo-me agora dele,
Sua loucura parece-me de todo inocente em relação àquela na qual uma sociedade inteira precipitou-se sem se dar conta. Se busco soletrar a lição política que me pareceu poder colher na vida habitante do poeta na torre sobre o Nacar, posso, talvez por hora, somente gaguejar e gaguejar. Não há leitores. Há apenas palavras sem destinatário. A pergunta, o que significa habitar poeticamente, espera ainda uma resposta. Assim o Agamben termina, né, o texto dele. E eu lembro, agora, pouco tempo atrás, teve a morte do Godard, né? E aí, enfim, se recuperou aí um trecho do Deleuze sobre o Godard, que fala exatamente desse gaguejar, né? A solidão do Godard e o gaguejamento do Godard. E isso era esse gaguejamento, essa solidão era vinculado, né, à produção de toda uma população, vamos dizer, o isolamento que o colocava em contato com toda uma população, né, de tarefas, de mídias, de pessoas, enfim, de muitas coisas. E o gaguejamento do Godard, no caso, nessa frase, nessa palavra, nessa homenagem do Deleuze, o gaguejamento era o que fazia da língua dele uma língua estrangeira. E aí ele recupera um dito do Proust, né, que fala que toda grande literatura é escrita em língua estrangeira. Ou seja, uma literatura, né, com essa força do fora, né, de causar esse impacto de fora, não é uma língua comum, uma língua habitual, é uma língua que gagueja, é uma outra língua com outro sotaque, uma outra dicção, né. Você vê as tarefas que o Agamben se coloca, né, quando ele tentar entender a estrutura, né, do tempo messiânico, é quase que impronunciável, né, quase muito difícil, né, o entendimento a respeito disso. E ele tenta isso, e aqui ele tenta dar conta dessa gagueira, dessa língua estranha. E assim, né, 150 para quase 200 anos aí de crítica, talvez não tenha chegado à altura ainda de se dar conta dessa literatura menor, praticamente, aqui do Hölderlin. E também, né, o espelho para dentro, porque o Agamben está em isolamento pela pandemia, né? É um texto que pega o período da pandemia ainda e o isolamento que ficou o Agamben em razão da pandemia, né? E ele tem aquela coisa, né? O pessoal ficou mais louco com o Agamben, que ele não mudou de posição, né? Ele começou com um texto, enfim, criticando alguns pressupostos, né, que levou a OMS a decretar a pandemia, e depois ele não muda de posição, né? Ele vai se aprofundando, elaborando mais. Então isso levou ele a um tipo de isolamento, quando ele está vendo o Hölderlin para se ver, né? Se vendo através do Hölderlin, né? E aí, isso eu estou falando, esse último trecho aqui que eu li é o último parágrafo do livro, mas ainda no início do livro, no prólogo, né, tem um limiar, que é o comecinho do livro mesmo, aí tem um prólogo, depois a crônica, né, e o epílogo. Então, nesse comecinho, no prólogo do livro, o Agamben vai falar o seguinte: a filosofia nasce no momento em que alguns homens dão-se conta de não poderem mais se sentir parte de um povo, que um povo como aquele a que os poetas acreditavam poder dirigir-se não existe ou tornou-se algo estranho e hostil. A filosofia é, antes de tudo, esse exílio de um homem entre os homens, esse ser estrangeiro na cidade, onde o filósofo encontra-se vivendo e onde, no entanto, continua a morar, obstinadamente apostrofando um povo ausente. A figura de Sócrates realiza esse paradoxo da condição filosófica. Ele se tornou tão estranho para seu povo que este o condenou à morte. Mas, aceitando a condenação, ele ainda adere a seu povo como aquele que eles irrevogavelmente expulsaram de si. Olha que eu achei tão interessante, não é? Isso é muito autobiográfico, né? Então, de novo, né, separação entre gêneros aqui, fronteiras literárias, é muito difícil, né? Eu acho esse trecho muito autobiográfico, do momento onde ele está escrevendo. Aí ele fala o seguinte, né?
A partir de certo momento, no limiar da modernidade, até os poetas tomam consciência de que não podem mais se dirigir a um povo. Até o poeta compreende que está falando para um povo que não existe mais ou que, se existe, não pode e não quer ouvi-lo. Hölderlin é o ponto em que essas contradições explodem, e o poeta deve reconhecer-se no filósofo, ou, como ele diz em uma carta a Neufer, buscar asilo no hospital da filosofia. Ele se dá conta então de que sua comunhão com um povo que chamou de nacional é justamente o que lhe falta, ou seja, é seu ponto de fraqueza, no qual não poderá nunca se destacar poeticamente. Daí a ruptura da forma poética, o esmagamento paratático do hino ou a repetição estereotipada dos últimos quartetos. Daí a aceitação incondicional do diagnóstico de loucura que seu povo atribui a ele. E, no entanto, até o final, ele continua a escrever, obstina-se em buscar, na noite, um canto alemão. Bom, é isso, né? Essa passagem da tragédia para a comédia, pelo menos entre aspas, entendido entre aspas, que o George Agamben vai expor, né? Ele não vai narrar, ele não se coloca aqui como narrador, né? O núcleo do livro, por isso que é de 1806 a 1843, é uma crônica, tal como as crônicas medievais. Né? O que o Agamben vai colocar aqui no limiar, né? Que é meio que para esclarecer, né, como é que eram feitas essas crônicas medievais. Né? Você tinha a explicação, né, da história universal, da história do mundo, que era a explicação da Bíblia, a explicação da Igreja, e os narradores, os cronistas, eles simplesmente tinham que relatar os fatos como eles viram, entendeu? Sem muitas explicações. É próprio, né, da modernidade se trazer uma série de explicações para fatos, né? Não são meros fatos, ele tem que se legitimar a partir de determinado direito. Aí você cria um direito, você cria uma jurisprudência, né? Aquela coisa do Deleuziano também, né? Do que é o de fato, o que é de direito, né? Então você está sempre criando novos direitos, novas jurisprudências, novos lugares e tal. Isso é muito da modernidade. E na antiguidade, ou nos tempos mais antigos, o direito estava dado, né, pelas interpretações teológicas. E você bater muito de frente com esse direito era complicado. Então o que você podia era só explicar os fatos, né, com toda a sobriedade possível. E aí os autores, às vezes, né, em separado, ao final, né, quase como uma nota de rodapé, vamos colocar assim, como se fosse numa nota de rodapé, é que vinha a explicação. Então, ele conta aqui, né, pega um cronista anônimo e tal, que fala sobre um saque em Roma, né, uma fúria popular, né? Esse cronista anônimo descreve essa fúria popular, o assassinato ali de dois notáveis. Ele fala o seguinte, né? Ele só explica assim, né? A razão de tanta severidade foi que esses dois senadores viviam como tiranos. Lá eles eram difamados, porque mandavam trigo para fora de Roma pelo mar. Pronto, essa é a explicação. Mas aí vai dizer o Agamben aqui, né? Mas essa explicação é tão pouco vinculativa que o cronista acrescenta logo outra, segundo a qual a violência do povo era uma punição pela violação das coisas da igreja. Ou seja, uma outra explicação também que não explica nada. Na verdade, remete, né, a esse plano de explicação teológico ainda da época da igreja. E ele está partindo do pressuposto de uma colocação do Walter Benjamin no narrador, né, que a diferença do historiador, o cronista quando o Benjamin distingue o cronista do historiador, né? O historiador é levado, isso no texto do narrador, o historiador é levado a explicar de um modo ou de outro os eventos dos quais se ocupa. Não pode limitar-se a apresentá-los como modelos da história do mundo. É exatamente o que o cronista faz, sobretudo seus representantes clássicos, os cronistas medievais, que foram os precursores dos historiadores modernos, colocando como fundamento de suas narrativas históricas o plano divino da salvação, em si
inescrutável, eles se liberaram com antecedência do ônus de uma explicação demonstrável. Seu lugar é assumido pela interpretação, que não se ocupa da exata concatenação de determinados acontecimentos, mas do modo como se insere no grande e imperscrutável curso do mundo. Então, quando você tem menos, né, explicação, né, no caso aqui você teria só uma breve interpretação, quando você tem menos explicação, você tem menos informação, e a informação é aquela coisa que geralmente embota os sentidos, né? Aquela coisa dos jornais e tal, né? Do choque da vida moderna do Walter Benjamin, como a informação ela afasta, né, o leitor da verdade, né? Isso, inclusive, no ensaio dele sobre o Goethe, quando ele vai falar sobre teor coisal, né, teor de verdade, né? O teor de verdade ele está meio que está ali submerso numa poeira gigantesca, que são as quantidades de explicações que se fazem sobre uma obra. Então você tem que tirar aquela poeira toda para poder tentar ter acesso àquele teor de verdade. Então a explicação tem esse poder de ser uma jaula, né? De aprisionar. É isso. Então, e quanto melhor explicado às vezes, né? Mas em alguns... eu quero manuais, eu quero coisas que me expliquem da maneira bem fácil, eu quero um vídeo aí, uma gravação que seja bem didática e tal. É aquela coisa de dar a impressão de explicação, né? Você dá a impressão para a pessoa que ela está entendendo, e ela está, na verdade, se afastando às vezes muito, né, da verdade, né? Ela está bem longe, né? A verdade, vamos dizer, é um caminho difícil, mas ao mesmo tempo é interessante você usar, né? Eu acho que esse modo mais interpretativo e curto também é um modo de você entrar nesses meios técnicos que se movem muito mais pela rapidez do que pela lentidão do livro e tal, da explanação do diálogo, etc. Mas seja uma outra história. Bom, eu vou separar aqui um outro trecho, né, também desse do limiar. Essa primeira especificação, que é a questão da narração, se narra, né, não se explica tanto. E a segunda especificação concerne a exata concatenação cronológica dos acontecimentos, que o cronista em verdade não ignora, mas também não se limita a inserir no contexto da história natural. Assim, no exemplo que Benjamin traz do tesouro de Hebel, que também está no narrador, né, a maravilhosa história do encontro da mulher envelhecida com o cadáver do jovem noivo, que o gelo manteve intacto, é inserido em uma série temporal na qual os eventos históricos e os naturais são justapostos, e o terremoto de Lisboa e a morte da imperatriz Maria Teresa, e o giro das pás do Moinho, e as guerras napoleônicas e a semeadura dos camponeses, e o bombardeamento de Copenhague são colocados no mesmo plano. Do mesmo modo, as crônicas medievais escandem o decurso dos eventos históricos, seja com as datas do Anno Domini, seja com o ritmo dos dias e das estações. Ora se faz dia, no pôr do sol, eram então as vindimas, a uva estava madura, as pessoas pisavam-na. Os eventos que estamos habituados a privilegiar como históricos não têm, na crônica, um nível diverso daqueles que inscrevemos na esfera insignificante da vida privada. Diferente é, porém, o tempo no qual ela coloca os eventos, que não foi construído como histórico por uma cronografia que o extraiu de uma vez por todas do tempo da natureza. É antes o mesmo tempo que mede o fluir de um rio ou o suceder das estações. Bom, é como se fosse, né, uma fuga da própria cronologia histórica, né? Você criasse um paratempo, né, um antitempo, um outro tempo, né? Essa coisa próxima, não tanto da história natural, mas dessa coisa mais arcaica, né? A função fabuladora, né, das fábulas, você se aproxima da fábula, então você fica num não tempo. Então, ao mesmo tempo, o Agamben está falando dele, o Agamben está falando do Hölderlin, o Agamben está falando do Sócrates, né? Então, essa história narrada não, né, exposta aqui, ela tem a ver, né, com uma série de outros personagens. Então, ela é como se fosse transtemporal, né, paratemporal. É algo bem complicado, né? Bem difícil.
E tudo isso vai girar muito em relação ao caráter do próprio, né, ou do estrangeiro, do nacional ou do estrangeiro, que é uma coisa que o Hölderlin estava pensando ainda na época antes dele ser, enfim, de aprisionarem ele na torre, né, na época da loucura dele propriamente dita, quando ele está com o Hyperion, que ele tenta fazer uma tradução tão literal do grego, uma tradução tão literal que ele acaba fugindo de qualquer de qualquer fidelidade ao texto. Ele tenta ser tão fiel, mas tão fiel, que extrapola, né, extravasa o texto. E aí o Goethe ria da cara dele, o Schiller ria da cara dele, o pessoal ria muito da cara dele, porque aquela tradução que ele criava, tentando imitar, tentando transpor cada particularidadezinha do idioma grego, né, antigo, para a atualidade, né, acabava criando um texto aparentemente totalmente, né, muito excêntrico. Então, desse excesso, né, de preocupação, né, com a forma e com a tragédia, ele vai passar a ser um poeta aí, elegíaco, né, quase um Alberto Caeiro, do Fernando Pessoa, né, um poeta lírico. Também, eu acho que se tivesse... O Pessoa não é louco, né, mas... Enfim, esses malditos aí e tal, que o Foucault coloca na história da... Talvez o Alberto Pessoa seja mais alguém do Vigiar e Punir, né? Nem tanto da história da loucura. Mas enfim, o Hölderlin, no caso, se aproxima disso, né? Dessa lírica. Não toda essa forma poética fechada, né? Tão formal, né? As rimas e tal da poesia tradicional, para uma forma mais aberta, mais livre, mais cancional, né? Mais um cancioneiro moderno. E quando você fala de uma lírica, de um poeta lírico, quando o Hölderlin, praticamente como um poeta lírico, se transforma num poeta lírico, ele está se aproximando dessa forma cancional, cancionista, uma forma livre, que vai se consolidar com o rádio, né, com a televisão, com os novos meios técnicos, em especial, né, no pós-guerra. Então acho que tem uma solução de continuidade entre, inclusive, uma cultura que é chamada dita popular, né? Todo cancioneiro que existe aí, o cancioneiro popular, com essa forma culta desses poetas aí românticos e tal, né? Ou outros poetas, enfim, o Goethe, né? O Souls Andrade, você realmente encontra trechos ali líricos que são muito bonitos, e essa aproximação cada vez mais com essa forma mais popular, né? Mais da canção, né? Uma reapropriação da canção, uma reformulação da canção, isso é uma longa história, né? Alguém um dia ainda tem que contar essa história, né, desses poetas com o cancioneiro atual. Então, na crônica, já que ele não explica tanto, ele realmente só às vezes coloca alguma interpretaçãozinha básica ali nas margens, às vezes nem precisa disso. Então fica de um lado, por exemplo, a vida do Goethe, as coisas tiradas do diário do Goethe, e do outro de cartas e tal, de outros documentos, de pessoas dando conta da vida do Hölderlin. E aí fica na cara, no olho, a distância do Goethe, o Goethe que se comporta quase como um homem de Estado, um chefe de Estado, que recebe o Napoleão, né, lá em Weimar, que tem, enfim, várias pretensões científicas e tal, né, pretensões de formação de livros, né, de romance, né, tudo. O Goethe aparece realmente como um homem de Estado, né? Como um homem de Estado, aquele cara que está fazendo concessão, aquele cara que está dialogando com o inimigo, que nem considera o inimigo tão inimigo, mas amigo e tal, aquela coisa toda, né? Um baixo estado de vivência, porque ele tem que se rebaixar, no caso, ou no caso às vezes a pessoa já é rebaixada, né? Mas no caso do Goethe eu acho que não, ele teve que se rebaixar mesmo. Ele gostava de se rebaixar, né, para poder viver aquela vida de príncipe, né, ou de quase príncipe. Então a vida do Goethe, do lado da vida do Hölderlin, virou uma vida feia, sabe? Uma vida de alguém que não tinha nem muita moral, muita ética e tal. Ele foi se deixando levar, né, nessa coisa toda do poder. Acho que... Então esse é um eixo da crônica, e o outro eixo da crônica
o Hölderlin, né, tá absolutamente consciente, né, do que ele está fazendo. A primeira consciência é a consciência exatamente esse impulso dele, né, poético, esse impulso dele de busca criativa que não encontra acolhida. O Goethe vamos supor, o principal oponente dele, vai rir, vai sacanear o Schiller um pouco mais tranquilo, não encontra tanta acolhida, vai encontrando até maior acolhida com o passar do tempo, mas a princípio o Hyperion vira essa coisa, né, que cria um frenesi assim, né, olha que genial e olha que loucura, né. Então ele não encontra aquela entrada que ele queria fazer. E a questão política, porque a Alemanha é um país invadido, né? Um país que está sendo invadido ali pelo Napoleão. O Hölderlin tinha alguns outros ideais, né, mais democráticos, mais nacionais. Ele tenta buscar isso, né, e a Gestapo lá da época, a polícia, né, persegue, inclusive um amigo mais próximo do Hölderlin é preso, né, depois vai morrer e tal, de novo. Ele meio que tenta fugir dessa loucura, né, política, para tentar, talvez, né, sem se envolver com esse meio político, elaborar melhor esses ideais dele na arte, né, na parte artística. Toda essa questão do próprio, né, do estrangeiro, do nacional do estrangeiro que está no Hölderlin é engraçado porque isso faz parte, né, dessa coisa alemã. Até que ponto estamos próximos dos gregos? Nós, enquanto ponto somos gregos, né? Ou não somos gregos? Ou se somos, mas a gente se diferencia como, né? Qual então o caráter, a exclusividade, a diferença desse caráter alemão do caráter grego? É um povo que sempre tenta se aproximar muito da Grécia. Então, o Hölderlin responde a isso. Acho que o projeto dele, se ele tem um projeto, é um projeto de responder a isso, né? Criar um nacional, né, seja próprio e tal, mas que tenha essa relação talvez não tão objetiva, não tão evidente com a poética antiga. Então ele para daquela coisa de querer pegar aquela palavra grega e traduzir letra por letra, né, e acabar exasperando o sentido de tudo. E parece que é muito interessante, né, o que ele faz. Mas para ir fazer um cancioneiro, criar para si um cancioneiro, né? Então, um primeiro indício é de que ele tinha esse projeto poético que faz inclusive ele não levar adiante, né, certas expressões políticas, até porque ele tinha uma entrada, né, social duvidosa em razão da fama que acabou adquirindo. Então ele meio que vai se deixando, né, não sem revolta. Nessas crônicas vai se mostrando como ele tem acesso de raiva, fica furioso, tem a questão de casamento, acho que o irmão dele casa com a moça que ele gostava e tal, então o pessoal pega o dinheiro dele, né? O segundo momento é ele sendo sequestrado da grana, dos recursos, e mostrar como ele era barato. Ele ficou numa torre, era um poeta sustentado, alimentado, não, ele era muito barato. Era um carpinteiro que tomava conta dele, que tinha lá aquela torre, e as despesas dele eram sim, ínfimas. E davam para ele também o mínimo possível, né? Além da despesa ser baixa, o que o pessoal tentava cortar ainda era mais ainda. Quando a mãe dele morre, a mãe também é responsável por esse internamento, a busca pelos espólios, né, da família, não são muitos, mas são interessantes, acabam ficando com o irmão dele, né? Não vai nada ou quase nada para a própria manutenção da vida do Hölderlin, que não tem posse, né, sobre as coisas que lhe são de direito, como herança, como o direito sobre a venda dos livros, né, o direito do que vai entrar no livro, né, vai ter meu nome no livro, não vai ter, que o pessoal às vezes tinha dúvida se ia botar o nome dele ou não, porque as poesias que ele continuava fazendo eram muito boas, mas ao mesmo tempo não se queria colocar o nome para não ficar essa lenda negra. Então ele queria que o nome dele tivesse, ele queria escolher as poesias, ele queria participar desse processo produtivo, ou seja, alguém que tem um projeto, né, de vida, né, um projeto artístico, pessoal, estético, leva isso até o fim, alguém preocupado com essas minúcias, né, e super consciente disso, e ao mesmo tempo alguém que dá para ver, né, dá para sentir, no caso, né, nessa apresentação, como ele sofre ali, né, no meio dessas pessoas, né, relativamente hostis a ele, porque não estão entendendo nada do que está acontecendo com ele, quem é ele, o que ele está fazendo, o que ele está falando, não estão entendendo nada.
E aí ele trata as pessoas, né, com super nomes e tal, como se todo mundo fizesse parte de um reino encantado, senhor reverendíssimo, ilustríssimo, isso e aquilo e tal. Mas é uma forma de aparar arestas, né? Ele não quer nunca bater de frente. É meio que como se ele fosse bater de frente, fosse botar em risco esse projeto que ele vai silenciosamente é, elaborando, né? Fazendo, trabalhando. Então, no fim, ele cria, né? Transforma, faz, cumpre esse projeto aí, esse cancioneiro, né? Essa poesia lírica, que aí eu acho que aí o Agamben coloca, né? Que, enfim, para um futuro estudante do Rudolf, né? Ou do romantismo e tudo mais, ver como se insere numa forma moderna, mais nova e cada vez mais simples, né? Daquela tradução louca, né? Difícil de se entender. Ele vai se aproximando de uma simplicidade da palavra que chega a ser até comovente, né? Muito bonito as poesias. Como o Agamben também vai expondo essas poesias. Então, será que tem loucura aí, né? Se ele levou o projeto dele com sucesso até o fim, né? Se ele conseguiu atingir essa simplicidade buscada lá atrás, né? Ou seja, no fim da vida ele estaria, se a vida dele fosse de trás para frente, talvez ele nunca tivesse sido considerado um louco, né? Se ele conseguisse essa forma simples a princípio, né? Mas também talvez ele não fosse ser considerado, que aquilo ali, né? Talvez não fosse ser muito bem visto, muito simples, né? Ele vai, a versificação, as imagens, não são coisas tão elaboradas como um Goethe ou outros ali estão fazendo, né? Você tinha toda essa arrogância intelectual. Acho que o Agamben quer dizer, mais do que dar nomes, né? Dizer que ele está muito longe, muito distante, cada vez mais se distancia da arrogância intelectual alemã. Então é uma figura muito interessante. É porque, para mim, assim, pessoalmente, não tem nenhum problema, assim. O Goethe, enfim, é muito interessante ver todas essas dificuldades do Goethe, todos esses problemas dele, essa vida baixa, chula, que o Agamben tira dos próprios diários, né, do Goethe, mas que só fica evidente pela contraposição à vida do Hölderlin. Isso é muito interessante especificamente, mas eu acho que o anti-idealismo, né, é quase um anti-romantismo, assim, né, no sentido mais comum do termo, né, um anti-ideal, assim, uma coisa baixa, ela não parte nem tanto do Goethe, do Schiller, do irmão Schlegel, né, Novalis, Nietzsche, etc. e tal, mas ela parte da própria filosofia, né, que se pretende ali como ciência, né, Kant, Hegel e outros aí que vão dar continuidade a essa tradição, né, da fenomenologia, né, vão criar esse tipo de filosofia com aspirações científicas, que é a fenomenologia, que é o próprio enterro da razão, né, quando o Deleuze diz, né, que tem uma crise da razão com Leibniz e depois a razão morre de neurose, né, a razão morre de neurose com Kant. Então o Leibniz é alguém que está junto ali de progressos científicos reais e concretos. E o Goethe, pela via da estética, ainda tenta isso, né, com a teoria das cores e tal, a questão das plantas. Muito bacana, sabe? Mas Kant, Hegel e etc. é uma coisa muito complicada, eu acho, né? Mas o Agamben tem essa relação aí com a fenomenologia, que é uma relação de certa cumplicidade, talvez, sei lá, né? Mas ao que ele se propõe, ele faz muito bem, né? Ele não está afim de fazer uma... Por exemplo, o Deleuze fala uma coisa muito interessante sobre o Nietzsche, né? Que o maior inimigo do Nietzsche é o Hegel, apesar dele nunca se dirigir diretamente ao Hegel, né? Então, talvez o Agamben aqui também, qual é o inimigo real do Agamben aqui, filosófico? É difícil, né? É complicado. Enfim, esse seria um papo para outra história, né? O seu adversário e tal. Mas é isso. Ele distorce o Goethe e dá forma ao Hölderlin. E nesse jogo de espelhos você consegue ver uma trajetória, né? Quase uma autobiografia, um testamento do Agamben, né? Pós-escrito da sua autobiografia propriamente dita, né? O autorretrato no estúdio. Bom, é isso, eu praticamente não entrei no texto, né? Falei poucas coisas aqui. Um livro curto, né? Um livro importante, e estou chegando a quase, né, 45 minutos, quase uma hora aqui de falando. Então é isso.
livrinho muito bom, muito bonito, né, que se tira os preconceitos aí a respeito do Agamben. Ele fala coisas muito bonitas, mesmo nesses textos da pandemia tem coisas que são bem bonitas, né? Tem um texto dele sobre os rostos, né? Os rostos, os nomes e tal, que é muito bonito, né? Enfim, pouco importa, sabe? Só ler aquilo, né? Sobre os rostos, a desaparição dos rostos. É trágico, é muito complicado, né? É muito complicado, mas enfim, tá aí, ele não tá louco, o Agamben não tá louco. E isso acho que às vezes pega, né? Para quem lê o Agamben, para quem gosta dele, né? Mas ele não tá nem um pouco louco, acho que é isso que ele quer dizer com isso, né? Se fosse para botar num slogan publicitário, é isso. Ele quis dizer que ele não estava louco, né? Eu não estou louco. É isso, vale muito por 1 milhão de motivos, né? Inclusive para fazer vinculações disso com críticas mais duras, né, em relação aos movimentos literários e tal, artísticos e estéticos. Tá bom? É isso.